O que a F1 tentou esconder. A gente revela que enquanto o mundo via mais uma edição entediante do GP de Mônaco, com ultrapassagens impossíveis e uma procissão de carros que mais parecia desfile de domingo na orla, uma frase explosiva foi captada pelo rádio e incendiou os bastidores da categoria. Ok, eu o colocarei na parede da próxima vez. Essa foi a resposta de Gabriel Bortoleto após um toque polêmico com Kim Antonelli ainda na primeira volta. Não foi exibido na transmissão oficial, mas vazou nos bastidores e caiu como uma bomba. O alvo, o estreante italiano da equipe prateada, que tentou uma ultrapassagem ousada demais no Portier e acabou empurrando Bortoleto direto pro muro. Resultado, Bortoleto caiu para 14º e ficou 2 voltas atrás do líder. Mas o que pegou fogo mesmo foi a ameaça que veio depois. Vamos falar a real. O GP de Mônaco é uma aberração técnica. Não tem espaço para ultrapassar. Não tem área de escape. Não tem margem pro erro. E o mais absurdo de tudo é que segue no calendário só por tradição e ostentação. A pista não evoluiu com a Fórmula 1 moderna. É como colocar um avião de guerra para voar num galpão de garagem. Não tem como dar certo. O resultado é isso aí. Pilotos impacientes, estratégias absurdas, ordens de equipe bizarras e, claro, explosões como a de Bortoleto, que foi jogado para fora da corrida logo no começo por causa de uma manobra arriscada demais para um circuito que não tolera ousadia. Antonelli tentou forçar onde não havia espaço e pagou para ver. Gabriel devolveu no rádio com uma promessa que deixou a Mercedes em alerta. Da próxima vez, o recado tá dado. Sabe qual foi a punição pro Antonelli por causar um enrosco logo na primeira volta e empurrar um adversário pro muro? Nenhuma. Zero. Nem análise profunda dos comissários. Nada. Alegaram que foi um lance de corrida e bola pra frente. Mas quando George Russell resolveu passar Albon ilegalmente, levou punição dupla. Bortoleto segurou a língua como pôde, mas quando soube que o rival não seria punido, soltou a bomba. Na próxima, ele vai pro muro. E aí, meu amigo? O que era só uma corrida sem emoção virou o maior drama da temporada até agora. F1 esconde a maior bomba do ano. Nova corrida na África. É um projeto de 6 bilhões de reais e pode mudar o futuro da categoria. Enquanto a Fórmula 1 tenta empurrar com a barriga, promessas já gastas sobre um possível retorno à África com África do Sul e Ruanda, sendo os nomes mais citados nos bastidores. O ex-chefão da McLaren e da Lotus, Eric Boullier, apareceu do nada com um projeto megalomaníaco nas mãos, transformar o norte do Marrocos, especificamente 20 km ao sul de Tanger, em uma espécie de mini Abu Dhabi africano, um autódromo com especificação grau 1 da FIA, ou seja, pronto para receber corridas de F1 amanhã, se quiser, com marina de luxo, hotéis 5 estrelas, shopping center, parque temático e toda uma estrutura de entretenimento. Isso não é só uma pista, é uma cidade de luxo montada ao redor do automobilismo. E pasmem, 800 milhões de dólares já estão assegurados por investidores privados. A única coisa que falta é o sim político e os 400 milhões finais. Mas aí é que o bicho pega. O detalhe mais escandaloso dessa história toda é que mesmo com tudo isso em jogo, dinheiro na mesa, localização estratégica e um projeto pronto para sair do papel, a Fórmula 1 parece simplesmente ignorar o Marrocos como uma opção viável. Eric Boullier, que não é nenhum amador na história da categoria, admitiu com todas as letras. É uma aposta arriscada. Adrian Newey, a estrutura da Aston Martin e expõe bastidores preocupantes, simulador falha, equipe desorganizada e futuro em xeque. Em meio às especulações sobre seu impacto na equipe, o lendário projetista não mediu palavras e expôs um problema gravíssimo que vem corroendo a competitividade do time britânico. As ferramentas de desenvolvimento estão fracas. Isso mesmo. Segundo Newey, a Aston Martin está enfrentando sérias limitações técnicas e o simulador de pilotagem peça-chave no desenvolvimento moderno de carros de F1 simplesmente não reflete a realidade da pista. Para quem não conhece, o tal Driver in the Loop Simulator é um dos instrumentos mais vitais para testar e desenvolver soluções no carro. E sem essa correlação com o mundo real, as decisões técnicas viram um tiro no escuro. E aqui vem o ponto mais espinhoso. Newey não parou no simulador. Ele deixou claro que, apesar de haver talentos individuais dentro da equipe, a estrutura organizacional ainda é defasada, mal articulada e precisa ser urgentemente reestruturada. E o mais impactante, essa desorganização vem de raízes antigas. Da época em que o time ainda era pequena, mas valente Jordan Grand Prix. Segundo ele, a transição rápida de um time pequeno para uma operação milionária deixou um vácuo de gestão. O que antes era força de superação virou fraqueza estrutural e o alerta vem com tom de urgência. Se não houver uma reestruturação completa,
os bilhões investidos pela Aston Martin não vão resultar em vitórias, mas em frustrações. Andy Cowell, chefe da equipe, tentou amenizar o impacto da declaração de Nevai, mas acabou confirmando, mesmo que indiretamente, o caos nos bastidores. Em a entrevista à SKYS Sports, Cowell admitiu que a correlação entre os dados simulados e a realidade está longe do ideal e que problemas como esse exigem tempo, atualizações constantes e testes na pista. Você está preparado para um terremoto na Fórmula 1? Porque é exatamente isso que pode acontecer com a chegada da nova diretiva técnica da FIA, a temida TD18. A partir do GP da Espanha, os carros terão que obedecer a um novo conjunto de regras que promete mexer profundamente na ordem do grid. Estamos falando de um golpe direto nos truques aerodinâmicos, especialmente nas asas dianteiras flexíveis, o coração da performance aerodinâmica moderna. E se você acha que isso é só mais uma mudança técnica, Charles Leclerc e Frederic Vasseur estão aqui para te lembrar. Isso pode ser um verdadeiro game changer no campeonato. Leclerc deixou escapar nos bastidores do paddock que alguns times serão muito mais afetados que outros. Agora a FIA vai enrijecer os testes dessas peças, forçando as equipes a redesenharem parte essencial do carro. E aí está o X da questão. Quem mais abusou dessa brecha pode ter o maior prejuízo. Leclerc deixou escapar que os rumores no PEC são preocupantes. Ele mesmo disse: "Não sei o quanto os outros usam, mas com certeza tem gente que vai sofrer bem mais." A Ferrari acredita que está no lado certo dessa equação e já avisou que vai chegar com um novo projeto de asa. Se isso funcionar, o domínio da McLaren pode começar a derreter sob o sol espanhol. E enquanto a Ferrari se prepara para tentar dar o bote em cima da McLaren, uma outra tensão vai fervendo nos bastidores de Maranello, a batalha entre Charles, Leclerc e Lewis Hamilton. O 7 vezes campeão mundial ainda não engrenou com o carro vermelho e os números são cruéis. Em classificações, Leclerc lidera por 7-1. Nas corridas, Hamilton só terminou à frente uma única vez. O britânico de 40 anos, que chegou com status de lenda, agora enfrenta olhares desconfiados e críticas abertas. O ex-piloto Nick Heidfeld foi direto ao ponto. As pessoas não gostam de ouvir isso, mas ele já não é mais o mesmo de 5 ou 10 anos atrás. A comparação com Schumacher em sua fase na Mercedes foi inevitável e o veredito é claro: mudar de equipe depois de uma era de domínio, ainda mais com idade avançada. É um processo brutal. O entrosamento com o novo engenheiro Ricardo Adami parece distante do ideal e os áudios de rádio em Mônaco só reforçam o drama. Hamilton soa perdido, sem conexão com o carro ou com o time. Para Hamilton, pode ser a última chance de mostrar que ainda é o leão de outros tempos e não um veterano tentando reviver glórias passadas. Ele teve lampejos de performance na China e em IA, mas ficou novamente atrás de Leclerc em Mônaco, tanto no quali quanto na corrida. Com uma nova configuração aerodinâmica chegando, talvez o carro se aproxime mais do seu estilo ou talvez se afaste ainda mais.